Ele está escrevendo dentro de um ambiente muito hostil. Quando você pesquisa Atos dos Apóstolos, capítulo 19, até o capítulo de número 20, e Apocalipse, capítulo de número 2, que é onde nós temos referência de Éfeso, ou do texto de Efésios na Bíblia, você vai observar que Paulo ele tem alguns momentos ali de altos e baixos. Primeiro momento, ele entra na cidade e ele vai pregar 3 meses dentro da sinagoga. Só que Lucas é enfático quando ele diz que ele prega 3 meses, algumas pessoas creem, alguns ficam desconfiados e outros ficam de forma hostil. Ele falou, não tem problema, vocês não querem me ouvir, então ele vai para a escola de Tirano. Ele passa 3 anos nessa cidade, e essa cidade aqui, ela é a igreja mãe, ela é a capital da Ásia. Então Paulo tem um ministério aqui, que é um ministério muito influente. Na verdade, você vai observar, abre aspas, Augusto Nicodemos Lopes diz que tudo isso que está acontecendo, a carta de Efésios, a carta aos Colossenses, a carta mesmo aos Tessalonicenses e a carta às igrejas da Galácia, aconteceu tudo devido ao que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Por quê? Ali foi o estopim do Espírito Santo. A partir daquele momento, da descida do Espírito Santo, e hoje eu estava relembrando esse texto para poder ministrar essa palavra, vendo cada passagem que o texto está falando, ali naquela ação sobrenatural do Espírito, dali todas as nações que estão debaixo, que ele enumera 18 nações, elas são tomadas e impactadas. Por exemplo, Epáfras, que era alguém que provavelmente estava em Atos 2, ouvindo a pregação de Paulo, ele foi quem fundou a igreja de Colosso. Então, dali se fundou muitas igrejas. O evangelho ele proclamou. Dr. Augusto Lopes Nicodemos diz que em pouco mais de 60 anos, quanto tempo? O evangelho tomou praticamente todo o mundo antigo que era conhecido, ou seja, essa explosão do evangelho, essa explosão do cristianismo, ela foi muito rápida. Porém, preste atenção numa coisa, Paulo vai começar, abra sua Bíblia, capítulo de número 1, ele vai começar de forma muito peculiar, como uma carta começa no mundo antigo. Por exemplo, todas as cartas de Paulo, todas, as 13 que tem na Bíblia, temos 13 paulinas e 8 universais. Das 13 cartas que são intituladas cartas paulinas, todas elas começam de uma forma. Que forma, pastor? Segundo, ela tem um estilo epistolar, que é o tempo que essas epístolas eram escritas, e um estilo paulino, que era, primeiro, ele mencionava o escritor, Paulo, depois o leitor, aos irmãos de Éfeso, aos irmãos da Galácia, aos irmãos de Colosso, aos irmãos de Tessalonicenses, e por fim, ele terminava com uma saudação. Essa saudação, na verdade, ela se tornou uma oração por causa de 2 palavras e de 2 verbetes que ele usa. Repita comigo, diga graça, que é a palavra charis, e a palavra paz, que é a palavra hebraica shalom. Então Paulo, ele uniu, ele juntou as 2 saudações, a do mundo grego e a do mundo hebraico. Quando ele fala graça, é como os gregos eles saudam, e quando ele fala paz, é como o povo de Israel sauda. Então essa saudação de Paulo, ela virou uma saudação que virou uma intercessão, uma oração. Quando Paulo começava a carta, na sua introdução, ou no epílogo da carta, no final da carta, ele fazia dessa tal forma, ou seja, aos irmãos de Éfeso, graça e paz da parte de Deus, já começou a ser reconhecida como uma oração. Se você observar, quem está com a Bíblia aberta, capítulo de número 1, versículo de número 1, o apóstolo está dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? Quando você olha na igreja primitiva, para mim, a Bíblia não mostra apóstolo consagrando apóstolo. A Bíblia mostra Matias sendo escolhido pela igreja em Atos 13, 3 viagens, Atos 13, Atos 16, Atos 19. Quando a igreja, que tem mestres e profetas, envia Paulo em Atos 13 para a primeira viagem missionária, você vai observar que quando Paulo é enviado, a igreja que está crescendo no século I, ela não consagra apóstolo, por isso ele está enfatizando. Quando você pega a primeira e a segunda carta aos Coríntios, você vai observar, principalmente na primeira carta, que Paulo ele tem um grande tema com as pessoas, e ele fica uns bons capítulos tentando defender a sua apostolicidade, tentando comprovar para aqueles irmãos da Ásia, da Macedônia, ou do lugar onde ele está, que ele não é um apóstolo genérico, mas que ele é um apóstolo original. Por isso que ele fala, olha, Paulo apóstolo de Deus, porque quem consagra apóstolo não é apóstolo, quem chama apóstolo é Cristo. Então nós só temos, segundo esse pensamento, que é o pensamento reformado,
12 apóstolos. Muito bem. Quando ele começa falando de graça e paz nesse sentido, eu já falei que essas saudações elas se tornaram uma oração. Só que aí, a partir do versículo de número 3, pode pegar sua Bíblia e olhar, a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 14, ele vai fazer aqui um cântico desses versículos de 3 a 14. Que versículos? Paulo vai cantar um hino de doxologia ao Senhor. Doxologia significa doxa, glória, logia, estudo. Então, um hino de glorificação ao Senhor. Na verdade, aqui tem um hino de glorificação. Só que esse hino, ele está recheado de teologia. Ele está recheado de verbetes no grego, de expressões idiomáticas, de palavras difíceis. Aqui a gente vai ver palavras como predestinação, como eleição, como filiação, como redenção, palavras que todo judeu e todo mundo que está familiarizado com a linguagem que Paulo usa, sabe que por trás dessas palavras tem um monte de conhecimento teológico. Então o que Paulo vai fazer? Ele vai apresentar, agora nós vamos ver inúmeras bênçãos que nós vamos receber. E sabe o que é interessante? Que todos esses versículos do 3 ao 14, Paulo vai mostrar para a igreja de Éfeso, onde ele teve um relacionamento muito grande. Eu nunca me esqueci uma vez, eu já falei outras vezes isso aqui, eu estava lendo um livro uma vez chamado A Igreja Primitiva, esqueci o nome do autor agora, daqui a pouco eu recordo. Nesse livro, o autor vai falar que quando Paulo foi expulso da sinagoga em Éfeso, que não quiseram mais ouvir o evangelho lá, irmão, pessoas não quiseram ouvir Paulo com toda a capacidade que ele tinha. Imagine a gente, né? De vez em quando, só o Espírito Santo para fazer vocês estarem me ouvindo 10 anos aqui mesmo, irmão, porque misericórdia. E ele falou assim, não tem problema, vocês não querem me ouvir? Eu vou para a escola de tirano. E ele passou lá 2 anos, quanto tempo? E esse pergaminho desse livro dizia um códice C, que ele passou lá de 11 da manhã a 4 da tarde, de segunda a sábado, ensinando Bíblia. Ele passa 3 anos nessa cidade, quanto tempo? E esses 3, olha isso, esses 3 anos que Paulo passou aqui na cidade de Éfeso foram intensivos de estudo, de escola bíblica e de culto de ensino. É interessante que quando a gente olha a carta, principalmente quando você vê a narrativa de Atos capítulo de número 19, você está vendo os bruxos queimando livros em praça pública, você está vendo Demétrio ali horrorizado porque o cristianismo está crescendo, você está vendo o Partenon, um grande templo que era maior do templo de Atenas, que está ali acabando o culto de Diana, você está vendo acontecer um grande avivamento. A gente pensa que isso acontece de um capítulo para o outro. Na verdade, isso aconteceu durante 3 anos. Por quê? Porque esse homem decidiu chegar ali para discipular. Nós somos muito fáceis. Por exemplo, as grandes capitais, Corinto é uma capital grande, Tessalônica é uma capital grande, Éfeso é uma capital grande. É fácil eu chegar na cidade, eu tenho o título de mestre, Paulo no caso, então eu tenho voz na sinagoga. O Patrick falou disso aqui domingo sobre Tessalônica. Mas quando eu chego num lugar que não tem sinagoga, eu tenho que me virar. Rapaz, na hora do culto, soldado, glória. E não tem o que fazer, né, irmão? Estou pregando, ele vai mexer na hora que eu estou pregando. Já? Rapaz. Olha só, presta atenção. É uma vez. Não te preocupe que eu não vou falar que é o diabo, não. Foi tu mesmo. Olha só. Então presta atenção. Então aqui a gente tem bênçãos. Quais são essas bênçãos? Presta atenção. Nós temos aqui, no versículo 3, presta atenção para mim, nós temos bênção espiritual. No 4, nós temos eleição. Ainda no 4, nós temos filiação, que é a adoção em Cristo. No versículo 7, nós temos redenção. E no versículo 13, nós temos o selo do Espírito. Vou falar mais uma vez e tu repete. Diga, bênção espiritual, eleição, adoção, redenção e o selo do Espírito. E que coisa interessante, todas essas bênçãos que estão do 1 ao 14, Paulo está dizendo que nós conquistamos todas elas só através de Cristo. Agora presta atenção, no decorrer da carta você vai observar que vão ter alguns embates, porque no capítulo 6 ele termina falando de uma batalha espiritual, e durante essa narrativa dele falando de batalha espiritual, ele vai citar um texto dizendo que Cristo está acima de toda potestade e todo principado. Por quê? Porque ali no mundo de Éfeso tem uma batalha muito grande no pensamento gnóstico grego pagão, de demônios que são superiores até mesmo à divindade.
E Paulo está fazendo esse interim e mostrando que Cristo é maior do que qualquer ser, tanto do céu como da terra. E ele vai fazer isso aqui de forma de canto. O doutor Francis Fulton, grande estudioso do Novo Testamento, ele vai dizer que tem 3 linhas de pensamento aqui nesse texto. Primeira, escute, de eternidade a eternidade, Deus opera todas as coisas de acordo com seu plano perfeito. Aqui nesse capítulo tem um plano. E ele não foi feito aqui, ele foi feito antes da fundação do mundo. Ele diz que de eternidade a eternidade Deus tem um plano perfeito. Segundo, esse propósito divino, esse plano ele é cumprido em Cristo. Não tem outro meio desse plano ser cumprido. Deus tem um plano na eternidade. Esse plano foi feito antes de que haja luz. E esse plano da eternidade ele só pode ser cumprido em quem? Fala em Cristo. Em quem? Em Cristo. Então, cada bênção que nós temos concedidas, só vamos ter essas bênçãos. Que bênçãos, pastor? Eleição, só em Cristo. Bênçãos espirituais, só em Cristo. Filiação, só em Cristo. Redenção, só em Cristo. Dons, só em Cristo. Selo do Espírito, só em Cristo. Ele vai abrir ele vai tirar qualquer tipo de possibilidade de ter uma outra bênção se não for em Cristo. Só que escute uma coisa, ainda no versículo de número 3, pode ler comigo agora na sua Bíblia, Efésios capítulo de número 1, versículo 3, ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Olha a bênção, não é material. Filipenses capítulo 4, versículo 19, meu Deus há de suprir todas as nossas necessidades em glória, não é material. As bênçãos que ele está prometendo, meu irmão, presta atenção, bênção material, ela acaba, ela passa, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, mas bênção espiritual, ela é eterna. Ele está dizendo que Deus está nos abençoando com bênçãos espiritual, e essa palavra aqui, repita comigo, diga a palavra bendito, é a palavra grega eulogetos. E toda vez que aparece essa palavra bendito no Novo Testamento, ela só é aplicada em referência a Deus. Toda vez que aparece bendito, ninguém pode ser bendito. Essa palavra bendito no grego só é aplicada a Deus Pai. Mas pastor, presta atenção nisso aqui. Na questão de bendito, só tem um que é Deus. Só tem um bendito, que é quem? Nós só somos benditos quando nós recebemos uma bênção. Mas bendito no sentido de bendito, só Deus é, porque só Ele merece toda adoração. E esse Deus bendito, que tem um plano eterno, antes da fundação do mundo, resolveu compartilhar as bênçãos que Ele tem lá, conosco aqui. Então preste atenção, mesmo você estando nesse plano, ainda não glorificado, e ainda não com o corpo transformado, você já consegue ter um spoiler do céu aqui. Por exemplo, dons de ministério, é um spoiler do céu. Dons espirituais, são bênçãos espirituais. Dons de serviço, são bênçãos do céu, sim ou não? E Paulo está explicando para esses irmãos que eles não podem conseguir isso no templo de Afrodite, no culto pagão, com um principado, com Deus Baco, na bacanalha, ou em qualquer outro meio, que essas bênçãos só podem... Irmão, outra coisa, diga glória a Deus. Essa igreja aqui, ela é uma igreja instruída. Quem pastoreou essa igreja? Vocês sabem, Paulo, Timóteo e João. Você já leu o texto do Apocalipse? Olha que o Senhor falou, eu me alegro com vocês, porque tentaram se infiltrar falsos apóstolos, mas vocês o combateram. Olha a diferença de Esmirna. Esmirna, vocês vão pegar uma dura, porque vocês deixaram entrar a doutrina dos Nicolaitas e de Jezabel. Ou seja, os irmãos de Esmirna não tinham capacidade teológica de combater falsos ensinos, mas os irmãos de Éfeso tinham. Pergunte por quê? Porque os irmãos de Esmirna não gostavam de escola bíblica. Travou, né? Mas os irmãos de Éfeso não. Eles eram pessoas que assistiam escola bíblica. Eles aproveitaram todo o ensino. Irmão, presta atenção. Tem alguém aí? Diga glória a Deus. Olhe para mim aqui, por favor. Eu vou olhar o tempo bem certinho hoje. Imagine João dando um culto de ensino. Quem? João colocava a cabeça dele no peito de Cristo. Quando João tinha uma dúvida do Antigo Testamento, que ele lia, segundo os estudiosos, era a Septuaginta, a tradução do grego, do hebraico para o grego, era essa Bíblia que Jesus e eles manusearam. Quando ele lia os 39 do Antigo e tinha uma dúvida, a própria Bíblia estava do lado dele, Cristo, para tirar a dúvida.
E eles receberam autorização de Cristo para ler as Escrituras e aplicar essas Escrituras na pessoa do próprio Cristo. Então, quando você estuda teologia, por que um pai da igreja, quando ele fala, tem muito peso? Porque alguns pais da igreja foram discípulos dos apóstolos que andaram com Jesus. Então, quando eles falam, a fala deles tem muito peso. Muito mais peso que um teólogo que é novo. Só que preste atenção aqui. Versículo de número 1, parte 3. Ele vai usar uma palavra aqui, ó. Leia aí comigo. Bendito Deus e Pai do nosso... repita assim, que tem nos abençoado. Não, fale bonito, irmão. Que tem nos abençoado. Olha isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Tu é abençoado? Aí eu te pergunto, quando você escuta que tem nos abençoado, a gente é levado a pensar que essa bênção pode ser conquistada hoje ou será conquistada amanhã. Só que essa expressão no grego, que tem nos abençoado, ela é um particípio. Ela é um quê? E o particípio é algo do presente com uma ação que foi conquistada no passado. Quando Paulo está falando assim, ó, que tem nos abençoado, Deus não está te abençoando hoje. Ele te abençoou no Calvário. Porque a bênção que ele ortogou para você, ela não é material, mas ela é uma bênção espiritual. Aí ele vai dizer assim, ó, não tira tua atenção daqui, olha para mim. Essa expressão ele vai dizer que tem nos abençoado, pode se referir a uma ocasião específica do passado, repita, cruz, porque você foi abençoado na cruz. Eu fui abençoado com o quê? Deus não te abençoou com um carro, com uma casa ou com dinheiro, Ele te abençoou com a redenção. Leia aí o versículo de número 7, pode colocar para eles, capítulo 1, versículo 7, você pode ler na sua Bíblia, ó, na qual temos redenção. Essa redenção não é feita, olha aqui para mim, essa redenção não é feita quando tu vem aqui à frente declarar Jesus. Sabe por que tu vem aqui à frente declarar Jesus? O que te faz vir aqui à frente declarar Jesus é porque tu é um eleito antes da fundação do mundo. E quem é eleito antes da fundação do mundo já recebeu esse ato salvífico lá no passado. Então você não vem aqui para ser abençoado, tu vem aqui porque tu já estava no plano eterno de Deus que não pode mudar. E isso é conquistado através de quem? Só de Cristo. Repita, diga assim, redenção. Lembra aqui do culto de ensino terça-feira passada de manhã? Quem estava aqui, levanta a mão. Eu preguei Romanos capítulo 3, foi maravilhoso que Deus fez no nosso meio, salvou 2 vidas. E nós falamos essa palavra, redenção. Lembra dela? Vocês lembram do sentido? A palavra redenção é a palavra apolutroses. E apolutrose significa o quê? Tirar alguém do mercado negro, alguém que pertence ao trem. Essa palavra redenção significa redimir. Quando ela é aplicada a Israel, olha para mim. Redenção aplicada a Israel, por quê? Israel foi redimido pelo Senhor. Pergunte por quê? Porque Deus tirou Israel da mão da Babilônia. Nós fomos redimidos por Cristo. Pergunte por quê? Porque Ele nos tirou do poder do pecado. Israel é liberto do cativeiro humano. Nós somos libertos do cativeiro do pecado. Através de quem? De Cristo. Versículo de número 4, ele vai começar, e Paulo vai começar de forma maestral e dizer assim, ó, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Olha o que João Calvino disse de eleição, abre aspas. João Calvino disse, a eleição é o fundamento e a primeira causa de todas as bênçãos. Tu só é abençoado porque Ele te elegeu, tu só é abençoado porque Ele te chamou. Ou seja, a primeira causa de tu ser abençoado é porque Deus te escolheu. Se tu ler de novo o versículo 4, lê de novo, olha aí, ó. Assim como nos escolheu nele. Coloca João 15,16, rápido. João 15,16. Deixa a igreja ler no 3. João capítulo 15, versículo de número 16. A igreja vai ler no 3. 1, 2, 3, pode ler. Tá, ele vos, olha para mim, segura, prepara o 6,44 aí, o mesmo texto de João 6,44, olha para cá, a escolha de quem? A escolha de quem, irmão? Dele. É interessante que alguém fala uma coisa assim, a gente tem essa ideia, segura esse texto aí, a gente tem essa ideia, olha aqui, que essa ida até Deus é um esforço nosso.
Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a gente escuta esse convite e vai, pensando que a saída até ele é nossa. Coloca o 6,44. Quando tu passa, o Augusto Nicodemos que fala, né? Quando tu passa a primeira ombreira da porta, está escrito: vinde a mim todos os que estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Só que quando tu passa na porta e tu olha do outro lado, está escrito assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Por mais que às vezes tu pense que tu veio pela tua força, essa escolha, olha o verso 4, Efésios 1,4, com a Bíblia aberta: assim nos escolheu ele antes da fundação do... Tudo é trabalho do Senhor, de acordo com o seu plano. E escute, o plano de salvação, plano de quê? Ele não pode dar errado, porque não foi morto um querubim, nem um serafim, nem um cordeiro, e nem um anjo, e nem Miguel. Mas essa redenção foi conquistada através do sangue de... Pastor, olha para mim. Um sinal que eu sou eleito, ainda no verso 4, olha o que está escrito: ele vos chamou para ser santos e irrepreensíveis. Um sinal, para quem não é onisciente, que eu sou eleito: tua vida de santidade. Quando tu vê um crente que fala que é eleito, e ele anda na inconstância, ele anda no pecado, ele anda no adultério, ele anda na prostituição, ele anda no erro, ele anda no vício, ele anda na prática, não é que ele não peca, ele vai pecar, eu peco, você peca. Agora, um eleito, quando ele peca, ele se arrepende, e quem se arrepende alcança misericórdia. Então olha o que a Bíblia está dizendo: o sinal que eu sou um eleito agora é a minha vida de santidade. Você pode olhar para o irmão que está quase dormindo, olha para ele rapidinho e pergunta assim para ele: que frutos a tua árvore tem dado esses tempos que tu é crente? Calma, olha aqui, presta atenção aqui para mim, rápido, deixa eu terminar aqui, olha aqui, segura aí, olhe para mim, porque presta atenção. Você pode estar vivendo a tua vida do jeito que tu quer. Ah, pastor, estou relax, estou bem, estou ganhando meu dinheiro, tenho minha empresa, estou com a carteira assinada, trabalho bem, estou nisso, irmão, perfeito. Só que eu tenho certeza que quando tu põe a cabeça no travesseiro, vem a conta do dia. Tu pode até estar bem, aparentemente, porque eu desconfio, dentro da tua casa, com a tua família, ou na tua empresa, ou no teu trabalho, ou na tua vida secular. Mas e os teus frutos? Prossiga comigo, versículo de número 5, por favor. Olha aí como ele vai melhorar. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio das tuas obras. Por meio de quê? De quem? Segundo o beneplácito. Essa palavra aqui, predestinou, olha para mim, é a palavra grega priorizas. Priorizas, sabe o que significa? Marcados de antemão. Olha o que eu vou te falar. Deus te marcou na eternidade para te adotar através de Jesus. Escuta, a aplicação da adoção é perfeita. Pergunte por quê. Olha para mim aqui, rápido, por favor. Adotar não é hebreu, adotar é romano. O termo que Paulo usa não é do judaísmo, é de Roma. É maravilhoso porque adoção, porque quem é adotado está mostrando que a legalidade dele não é por direito, mas é por graça. Só que tem um porém: quem é adotado, o filho que é adotado, ele tem os mesmos direitos do filho que é, presta atenção, Cristo tem direito, porque ele é filho. Nós somos graça, porque somos adotados. Aí ele vai dizer o seguinte, presta atenção, aleluia. Ele te marca na eternidade, te adota em Jesus Cristo. E um filho adotado, ele deve a sua posição à graça. Deus te adotou e ele escolheu te adotar. Escuta, irmão, foi assim, ó. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Aí tem alguns irmãos arminianos que pensam que nasceu Adão, nasceu Abel, nasceu Caim, nasceu Sete, veio Noé, geração de Noé, veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio os 12, e que Cristo, então, o tempo está correndo e ele está fazendo o plano. Quando Deus falou assim, haja luz, o plano já estava feito. Esse plano que já estava feito, ele não pode dar errado.
E outra coisa, é muito baixo esse nível de teologia, de alguém dizer que um demônio, que Satanás pode quebrar esse plano que foi feito pelo próprio Deus. E outra, o plano foi feito baseado na redenção, que é no nome do Filho, do sangue do Filho dele, do único, unigênito e primogênito que ele tem. Diga assim: Deus me elegeu. Diga assim: Deus me tirou do mercado negro, e foi através do sangue do Filho dele. Fala, e foi através do sangue do Filho dele. E diz assim: não tem como dar errado esse plano. Resumo: o que significa isso? Certeza de salvação. Eu posso te garantir, por mais que mexa com alguém isso aqui, eu posso te garantir que se Cristo morreu por ti, tu está salvo. Se Cristo morreu por ti, não tem como tu te perder no meio do caminho. Pastor, como é que eu sei que Cristo morreu por mim? João falou: quem está na luz não pode andar nas trevas, porque ele é luz. E se ele é luz, eu tenho que andar na luz como ele andou. Vamos lá. Ainda no verso 5, parte B do verso 5, tem alguém aí? Diga amém. Amém. Nos predestinou nele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Essa palavra beneplácito é a palavra grega eudokia. Fale assim: eudokia. Beneplácito significa propósito, boa vontade. No latim essa palavra é beneplácitum, que significa boa vontade, aprovação. Ou seja, Deus nos escolheu pela sua vontade. É outro significado para graça. E isso só é possível através de um meio. Não adianta tu rezar texto. Essa eleição só está disponível. Irmão, presta atenção, ó. Fala assim: bênção espiritual. Como ela é acessível? Em Cristo. Eleição, como ela é acessível? Em Cristo. Filiação, como ela é acessível? Em Cristo. Dons espirituais, como ela é acessível? Em Cristo. Graça, como ela é acessível? Em Cristo. O que tem no céu, como é acessível? Em Cristo. Tudo que nós temos só é acessível através de... Por isso que ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém... Escuta, quando você pega um jovem desse aí agora, ou feminista, ou machista, ou algum filósofo naturalista, ele fala assim: eu não gosto de crente porque esses crentes são muito exclusivistas, porque na nossa mensagem, na mensagem de Cristo, não tem atalho. Já pensou você chegar com um bandista? Deixa eu falar que ainda não dá para pegar processo ainda, né? Porque dá. Se você falar com um bandista, com um candomblé, com alguma religião de matriz africana, com alguma seita, e falar assim: olha, Smith está errado, Buda está errado, Allan Kardec está errado, as religiões africanas estão erradas, só Jesus salva. Como é que você acha que eles vão? Porque o ecumenismo diz o quê? Olhe para mim, irmão, deixa o pessoal chegar. O ecumenismo diz o quê? Que todos os caminhos levam a Deus. Jesus não falou assim: eu sou um dos caminhos. Ele não disse: eu sou um atalho. Paulo escreveu isso aqui. Paulo entendeu tanto isso aqui que ele falou de Timóteo: só há um intermediador entre Deus e os homens. Olha para o teu irmão rapidinho, que ele vai melhorar o entendimento agora. Fala assim para ele: tu quer bênção do céu? Só em Cristo. Fala para ele: tu quer graça? Só em Cristo. Fala para ele: tu quer poder? Só em Cristo. Tudo que tu quiser só pode ser em Cristo. Paulo está exaltando os irmãos Efésios. Escuta: 52 mil denários. Meu irmão, é muito dinheiro. O que significa isso, pastor? Quando aconteceu esse avivamento aqui, os bruxos pegaram esses livros caríssimos. Irmão, quando alguém joga fora uma coisa de valor muito alto, porque aquilo não serve mais para ele, ou é porque ele encontrou algo maior que aquilo. Oh, meu irmão, me ajuda, pelo amor de Deus. E esse camarada... Não, primeiro começa assim, ó. Paulo chega em Éfeso. Eu vou falar. E não vai fazer campanha, ele vai ensinar, ele vai pregar. E passa 3 anos pregando. E a palavra de Deus era assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou falar de novo para te dar glória. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu não sei qual foi o momento desses 3 anos. Irmão, escuta. Os teólogos dizem que o que aconteceu no ministério de Paulo aqui não aconteceu em nenhum outro lugar. Está escrito no texto.
Eles pegavam os lenços de Paulo e passavam nos enfermos, e as enfermidades dos enfermos fugiam dele. Só que, porém, uma vez e nunca mais aconteceu. Então não posso usar esse texto para fazer a campanha do lenço ungido. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Por que Deus precisaria fazer isso? Porque Deus queria mostrar para o mundo pagão que não era Zeus, não era Diana, não era Apolo, não era Esculápio, não era Asclépio, não era Baco, não era César, não era o Imperador, não era o culto a Dionísio, não era Baal, não era. Escuta, quando Paulo, irmão, quem movimentava essa cidade aqui era a venda. O templo tem 127 metros de comprimento, 18 pilastras de mármore. Sabe quanto tempo, segundo a tradição, demorou para ficar pronto o templo? Pergunte quanto. Só falo se você dá glória. 200 anos. 200 anos. O templo de Atenas, a capital, não chegava aos pés. Ela ficava perto de uma montanha que, quando o sol batia, reluzia nos mármores. Gente, quando Paulo foi afrontado, eles foram para a praça pública e bateram 2 horas no peito. Lucas está dizendo lá em Atos, estou pregando Bíblia para você, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Caiu um meteorito do céu, e eles diziam que aquele meteorito era a imagem de Júpiter, uma cidade totalmente pagã. Nesse templo aqui, tudo que tu imaginar de orgia sexual, culto pagão, culto demoníaco, acontecia. Só que de um dia o evangelho chegou lá. Escute, esse templo aqui foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quem está aí, diga amém. Olhe para mim. Se tem 7 é porque tem mais 6. E sabe como foi que as 6 caíram? Deixa eu ver se eu lembro. Uma era o mausoléu, outro era o farol de Alexandria, um era o templo de Éfeso, outro era o templo de Tutankhamon. 4 já, não lembro mais as outras, faltam 3. E o cara da Discovery estava falando as 7 maravilhas do mundo antigo. Ele foi citando uma por uma: o templo de tal, a pirâmide de fulano de tal, o túmulo de Tutankhamon, o farol de Alexandria. Ele foi citando uma por uma. Aí, o templo de Diana. Aí ele falou no final do documentário: elas foram destruídas todas por uma só coisa. Pergunte o quê? Pelo cristianismo. Oh, glória! O que faz o homem sair de um continente a outro a pé? Sem camelo, sem cavalo, sem escolta. Escolta ele tinha quando ele era crente. A escolta dele agora é um anjo daqui, o Espírito Santo na frente dele e a Bíblia. O que faz o homem sair de um continente a pé para o outro é muita certeza no que ele prega. É muita fé naquilo que ele fala. E ele chegou lá, quando ele pisou o pé, meu irmão, Demétrio reuniu toda a liderança da sociedade. Pergunte por quê. Olha aqui, ó, eu estou passando em Éfeso. Tem 300 mil habitantes a cidade. Pega uma cidade de 2.000 anos atrás, irmão, olha para mim. Pega uma cidade de 2.000 anos atrás, com 300 mil pessoas. É quase uma Ananindeua. É muita gente. E essa cidade, ela é mantida, é como se fosse o Sírio. Eu passo aqui, eu entro no templo, satisfaço a minha carne, tomo uma cachaça e levo uma estatueta. Nichos. Lucas fala que são nichos, totens. Demétrio era um ourives, trabalhava com ouro, e ele fazia nichos de Diana. Passou em Éfeso, pegou aqui no Sírio. Quando alguém veio, ele não leva o texto, não leva a fita. É a mesma coisa aqui. Só que ele falou assim: pessoal, a venda caiu. A glória, meu irmão. A palavra, ela é nova, ela é a mesma palavra. A venda caiu. Ele fala assim: olha, ou a gente põe esse homem fora. Olha o que ele falou: se a gente não botar Paulo de Tarso fora de Éfeso, o grande templo da deusa Diana, que é venerado em toda a Ásia, não era em Éfeso, em toda a Ásia Menor, vai falir. Porque aonde ele fala que Jesus cura, levante a sua mão que aí já chega, já desce um negócio no corpo aqui, ó. Que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí escuta, quando foi um dia, eu fico imaginando a cena. Irmão, olha para mim aqui, por favor. Diga assim para mim: a cidade é cheia de bruxaria. Fale. Imagine um dia, você vai passando e aqueles bruxos, feitiço para tirar o marido da outra, pele de sapo com boca de camaleão, amarra. Tu tá entendendo, né? Gente que já foi na macumbeira entende, mas tu já tá liberto. Aí escute,
Esses livros de magia, eles ensinavam tudo quanto era tipo de mandiga. Mandiga para tirar marido preguiçoso para virar trabalhador. Olha aí, rapaz, ia fazer sucesso isso. Meu irmão, vendia, era muito. Eles eram considerados. Quando Paulo, em Atos 16, repreende o demônio daquela jovem adivinha, o que é que o texto diz? Que eles ficam com raiva, porque ela dava muito lucro para os seus senhores. Mas um dia na praça, eles não estavam lá consultando, eles estavam rasgando. Da glória, da glória, da glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Todos eles estavam, livros caríssimos, que talvez um conseguia na vida e não podia mais conseguir, de tão caro que era. Aleluia, oh glória. Agora escute uma coisa aqui, versículo de número 6, rápido. Para louvor da sua glória, para louvor da glória da sua graça. Os que são recebidos por Cristo, eles podem demonstrar a natureza da graça do Pai como? Glorificando a Deus com a sua... Escuta, o plano não foi teu, não foi tu, segura, não dá glória agora, eu vou aplicar. O plano não foi teu, não foi tu que escolheu. A bênção do céu, o sangue não foi do teu filho. A graça que te alcançou foi pelo beneplácito dele, foi boa vontade dele, foi ele que quis. Não foi algo previsto no teu mérito. O que eu tenho que fazer? Verso 6, eu tenho só que honrar isso. Por isso que ele fala, ó, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu. De que forma, irmão? Em quem não há, o amado é Cristo. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aí o verso 7, olha aí, ó, lê. No qual temos redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, da sua graça, oh glória. Cristo resolveu nos salvar. Ele deu, isso foi feito através do sangue. O mínimo que eu posso fazer é honrar. Versículo de número 8, ele vai dizer aqui, ó, rápido, 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Deixa eu te falar uma coisa, rapidinho, olha para mim. Sabedoria de Deus aqui não significa sabedoria intelectual ou acadêmica. Sabe o que significa sabedoria e prudência nesse texto? Significa compreensão do viver diário. Olha aqui, olha como é lindo. Uma sabedoria de lá, Gabriel falou domingo, e uma sabedoria daqui. O camarada pega e dá um show de filosofia e de história, mas ele não sabe tomar uma decisão dentro da casa dele com o filho. Não, tu não entendeu, ou tu segurou, glória, não é possível. O camarada vem aqui te dar um show de grego, de hebraico, ou de uma doutrina secular. Ele pega e monta o computador na tua frente, mas ele não sabe tomar uma decisão com a esposa. Deus falou para vocês não. Eu vou dar uma sabedoria para meu Jesus amado. Levanta a mão, meu irmão, pelo amor de Deus. Aleluia. Como assim, pastor? Levanta a mão que eu vou profetizar. Essa sabedoria e prudência é uma compreensão no teu viver diário. E Deus abundou, derramou abundantemente sobre nós. Versículo 8, lê comigo no 3. 1, 2, 3. 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e... Escuta. Tu pode não ter currículo acadêmico, mas tu não anda no escuro. Aleluia. Tu pode não ter o intelecto de Einstein, mas tu toma a decisão certeira dentro da tua casa. Escute, segura. A gente já vai começar a entender que quem está em Cristo está em um outro nível. Aleluia. No capítulo 4, nós vamos expor a carta. Ele vai dizer assim, bora ler rapidinho. Passa aí a folha. Já presta em sair, não, já estou terminando. Versículo 4, capítulo 4, versículo 17. Ó, isso portanto digo no Senhor e testifico, não mais andeis como também andam os gentios. Como é que os gentios andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha como eles andam, os gentios que não estão em Cristo, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Por causa de quê? Da ignorância que vive pela dureza do seu coração, que tornaram ele como? Insensíveis. Irmãos,
Antes de Cristo te chamar, tu andava com entendimento obscuro e as tuas decisões eram erradas. O teu relacionamento com a tua esposa, um caos. A tua criação dos filhos, um terror. Só que quando Deus chama Paulo no capítulo 9 de Atos, ele fala: Paulo, antes de tu vir eu preciso tirar a escama, porque comigo ninguém serve a Deus com a visão tapada. Você está ouvindo isso, irmão? Ninguém pode ficar diante da luz com a visão tapada. Versículo de número 9. Olha isso, estou caminhando para o fim. Desvendando-nos o mistério de quê, irmão? Da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuserem quem? Olha para mim. Olha para mim. Se tu não der glória nessa, é porque tu está muito acostumado comigo. Olha aqui para mim, por favor, todos. O que é melhor? Um carro, uma casa ou conhecer? Não entendeu? Ou conhecer a vontade? O que é melhor? Uma casa, um carro ou conhecer a vontade de Deus? Porque para os seus filhos eles desvendam os mistérios de Deus. Deus quer te abençoar, revelando para ti. Aleluia, irmão, a bênção que tu tem é conhecer os propósitos, os beneplácitos, as vontades, o que Deus quer, o que Deus não quer. Isso é bênção que ninguém pode te dar. Oh, glória a Jesus, eterno Deus de Israel. Versículo de número 10. Vamos lá. Olha aí, ó. É lindo esse texto aqui. E de fazer convergir nele. Diga assim comigo: convergir. Eu preciso da sua atenção aqui. Olha para mim, bem baixinho, meu filho. A palavra convergir, olha essa palavra. Bora ver se tu consegue repetir. Anakephalaiosastai. Essa é a palavra no grego. Vou falar de novo, ó. Anakephalaiosastai. Essa palavra significa convergir nele. É só uma palavra no grego. Presta atenção aqui. A palavra convergir, essa palavra significa ajustar várias coisas e apresentá-las como sendo uma só. Os gregos falavam que convergir era somar uma coluna de números e em cima dela colocar o resultado. Isso era convergir. Última, convergir na retórica era o resultado do discurso. Preste atenção. No português, a palavra convergir significa aproximar-se de um ponto comum, encontrar-se ou unir-se no mesmo lugar ou direção. Estou indo para um lugar, a outra foi para um lugar e você foi para outro. Irmão, converge, volta e vamos nos encontrar num só ponto. Último, tornar-se semelhante ou igual. Na geometria, convergir significa quando duas linhas vão e batem no mesmo ponto. Na física, é quando duas partículas encontram a mesma ordem e se encontram. Na matemática, é quando eu faço uma conta e voluntariamente dá um resultado. Só que na sociedade, convergir significa quando um povo se reúne num local. Oh, glória! Aí leia o versículo 10, por favor. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do... A palavra tempo aí não é cronos, é kairos. Kairos aí não é o tempo do homem, kairos aí é o tempo de Deus. Deus está dizendo o seguinte, aleluia, que nós voltamos para o mesmo ponto. Irmão, tu quer bênção, tem que convergir para ele. Tu quer bênção, tem que achar o ponto. Tu quer bênção, tem que estar. Tu quer bênção, tem que estar no mesmo local. Tu quer bênção, tem que estar no mesmo sentido. De quem? Olha para o teu irmão, fala assim para ele, pelo amor de Deus. Fala, eu não sei onde tu te encontra. Fala. Mas pelo amor de Deus, converge para o ponto. Converge para Cristo. Volta para o lugar. Volta para a linha. Aleluia! 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Tu não é filho? É adotado. Mas tem o quê? Herança. Predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Do 12 ao 14. Nosso propósito. Olha qual é o nosso propósito.
a fim de sermos o mínimo que a gente pode entregar para Ele, depois de todos esses benefícios a nós entregues de graça, é a nossa vida. Leu 12, que a palavra fale contigo, ó, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em 13, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, essa que você está ouvindo hoje, o evangelho da vossa salvação, tendo ele também forte selado, aleluia, e o selo não está na tua testa, nem na tua mão visível, o selo não é chip, o selo não é máscara, o selo é o Espírito Santo da redenção. Glória. Oh, glória. Nós que já ouvimos a palavra, alguém já ouviu? Nós que fomos selados, alguém está selado? Versículo 12, nós que ouvimos a palavra, que fomos selados, devemos viver de que forma? Para o louvor da sua. Deixa eu te perguntar, olha para mim, acabou. Tu vive para a glória de Deus? Oh, glória. Vivemos para o louvor da sua. Uma vez alguém quis colocar e peitar Paulo. Carta de Filipenses 1 e 2. Olha aqui, já terminei. Chegaram com ele e falaram assim: Paulo, poxa, fala aí teu currículo. Ele começou: isso é muito grande, você já sabe, de cabeça. Pá. Ele falou: tinha escolta romana, isso, irmão, era muito grande. Aí quando alguém pensou que Paulo ia entrar em crise, porque ele tinha perdido todas as regalias e agora estava na graça. Olha para o teu irmão, rápido, pergunta para ele: tu conhece alguma coisa melhor que a graça? Pergunta para ele, se ele conhece, me fala, que eu quero saber o que é, porque eu não conheço uma coisa melhor que a graça. Amém ou não amém? Aí quando alguém olhou para ele, Paulo, aí ele olhou e falou assim: rapaz, isso para mim é cocô, é essa palavra, escória. Ele falou: isso para mim é cocô, não serve de quem tem a graça na vida. Oh, glória. Oh, glória a Jesus, aleluia, no qual foste selado com o Santo Espírito da promessa. Último verso, ó, qual é o penhor da nossa herança, ó, tem até herança. Oh, glória ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Cristo é tão tremendo que ele conseguiu, mesmo nesse plano pecador que nós somos, trazer as bênçãos de Deus e aplicar elas na nossa vida. Então nós já sentimos um pouco do céu através de Cristo. Valorize isso, viu? Como, pastor? Que a sua vida seja para a glória do Senhor. Bata uma palma para o Rei Jesus. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. É isso. Do 1 até o 14, correndo, mas foi.